Fala Inconformados, a partir de hoje, todo mês, a gente vai fazer uma análise comparativa da Block Explorer ou Explorador de Nucoin para entender como era a situação do mês anterior em relação à situação desse mês e responder a perguntas como as que surgiram dos inconformados. Será que o Nubank vai tomar alguma atitude para finalizar, encerrar a possibilidade de lucrar com a estratégia das Nucoins? Mas antes de começar, eu vou deixar aqui ao lado o vídeo para você entender o que é essa estratégia de lucrar com Nucoins. Talvez você caiu nesse vídeo e não entende o que eu estou falando. Nessa estratégia, a gente já executou por 2 meses e já foram quase R$3.000 de lucro com as Nucoins. Outro ponto de dúvida importante que eu percebi nos comentários é em relação ao momento ideal de compra. E para isso, para você entender melhor, eu quero navegar no aplicativo para explicar qual foi o ponto que me fez ter tranquilidade para poder comprar mais de 400 mil Nucoins e me tornar nível 7 para executar a estratégia. Bora então, inconformados, analisar a parte gráfica da Nucoin para entender na cotação como eu olhei e analisei para ver o momento ideal de compra quando eu virei nível 7. Então a gente vai acessar aqui a área das Nucoins. Eu acessei pela parte do ultravioleta, mas você pode ir na sua fotinho para acessar também. Aqui eu vou acessar a carteira e vou colocar a cotação em 1 ano para vocês entenderem a análise que eu fiz para poder entrar e comprar no nível 7 e encontrar o momento ideal. O que eu busquei foi isso que a gente vai ver aqui, ó, entre os dias 14 de fevereiro até o dia 3 de abril, que foi o momento ali mais ou menos quando eu comprei as minhas Nucoins. Aqui você vê que eu vi um movimento de estabilização, que era o que eu queria buscar. Eu não queria buscar o momento ideal de menor preço. Eu queria buscar um momento que ela estabilizou, ou seja, a cotação se manteve durante um período, porque isso é um bom sinal. Quer dizer que encontrou uma resistência. E a partir dessa resistência, eu fui lá, comprei minhas Nucoins. E hoje a gente começa a ver alguma resistência na casa do 0,07, 0,069. Por quê? A gente já vê a estabilização do gráfico. Então, qual que é a minha opinião? Esperar mais um pouquinho. Lembra, a estratégia ela pode ser executada até o último dia do mês. Então, que tal a gente esperar até ali por volta do dia 28, 29 e analisando se esse movimento de estabilização vai se manter? Se ele se manter, a gente pode ter ali um movimento ideal para a compra. Lembrando, você tem que analisar a sua situação para saber se é ou não viável executar essa estratégia de forma inteligente. Resumindo, inconformado, a estabilização do preço durante um período, somado ao fim dos descongelamentos em massa, foi o que me fez ter tranquilidade e comprar mais de 400 mil Nucoins na cotação aproximada de 0,056, o que me fez ser nível 7 para poder executar a nossa estratégia de lucrar com Nucoins. E antes da gente seguir com a análise da Block Explorer ou Explorador de Nucoins, eu trouxe esses 2 prints que são do meu vídeo de 1 mês atrás, onde a gente analisou para entender aquele movimento de subida e descida brusca da Nucoin. E agora vai ser importante esses prints juntamente com a análise que a gente vai fazer para a gente entender. Será que é o fim da nossa estratégia nível 7 para lucrar com Nucoins? Bora então, inconformados, analisar a Block Explorer ou Explorador de Nucoins para a gente entender se tem algo que mudou de um mês para cá e que coloque em risco a estratégia de lucrar com Nucoins. Primeiramente, eu vou chamar a atenção para o número de clientes. Eu trouxe aqui as anotações e anteriormente o número de clientes era 16.146.000.
Então a gente teve um aumento de mais de 400 mil novos clientes que entraram na Nucoin. Segundo ponto é o total congelado, que anteriormente era de 1 bilhão 920 milhões. Então a gente teve um aumento de mais de 80 milhões de novas Nucoins congeladas e o total de circulação ele aumentou de 4 bilhões 579 milhões para 4 bilhões 678 milhões, ou seja, quase 100 milhões de aumento. Além disso, a gente teve também um aumento em relação aos pontos de reserva. E aqui eu vou chamar a atenção porque esse ponto nos dá uma proteção em relação à nossa estratégia. Aqui, no total concedido e total queimado, a gente teve aqui uma alteração de 300 milhões de Nucoins e aqui a gente teve uma alteração de aproximadamente 100 milhões de Nucoins. Só que esse suprimento inicial, que o alvo dele é ser distribuído em formato de recompensa, em formato de cashback, ele ainda tem 42 bilhões de Nucoins a serem distribuídas como cashback. Ou seja, a gente ainda tem um percentual muito grande a ser distribuído. Aqui, colocando em percentual, aproximadamente 12% foi distribuído, ou seja, ainda restam 88% da reserva inicial aos patrocinadores a serem distribuídos como cashback. E hoje, como a gente só tem a Nubank como patrocinadora, isso nos dá uma proteção para continuar executando a nossa estratégia. E aqui também eu vou chamar a atenção para a parte de administração do Nubank. Ele aqui, total concedido, aumentou, mas aumentou muito pouco. Lembra, da última vez que a gente analisou, tinha aumentado 500 milhões de uma vez e a gente até levantou possibilidades do Nubank ter despejado aquilo tudo de uma vez para fazer o preço da moeda cair. A gente não sabe se é verdade ou não, a gente levantou essa possibilidade e esse número anterior, ele era de 2.482.400. Então ele aumentou aqui cerca de 300 mil, que é muito pouco. Ele teve muito pouca alteração. Da outra vez a gente tinha observado 500 milhões de diferença. Então essa diferença foi bem menor e essa análise é o que me deixa mais tranquilo para continuar executando a estratégia e fazendo uma renda extra de aproximadamente R$ 1.300 por mês. Concluindo inconformado, eu quero chamar a atenção para 2 pontos no vídeo que vão responder a nossa pergunta. Primeiro ponto é o total congelado. Ele subiu aproximadamente 80 milhões. O que, se a gente pressupôsse que todas essas pessoas congelaram para virar nível 7, seriam mais 160 pessoas fazendo a estratégia que a gente está utilizando para poder lucrar com Nucoins. O que eu acho improvável, porque vai ter gente que congelou para virar nível 5, nível 6 ou qualquer outro nível. Então, não são esse total de pessoas, mas mesmo se fossem, são 160 pessoas que vão ali arrecadar no mês aproximadamente 30 mil Nucoins. Você percebe que é muito pouco frente à reserva que existe para Nubank distribuir em forma de cashback. Essa reserva é de 60 bilhões de Nucoins e até o momento foi utilizado aproximadamente 8 bilhões de Nucoins. Ou seja, ainda faltam 42 bilhões de Nucoins a serem distribuídas em forma de cashback antes do fim desse suprimento de cashback. É isso, inconformados. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações, porque assim você não perde nenhum vídeo, nenhuma análise sobre Nucoins, sobre investimentos, sobre formas de fazer com que o seu dinheiro renda cada vez mais e assim te deixe cada vez mais próximo da tão sonhada liberdade financeira.